Olá pessoal, vamos começar os estudos de ferramentas mais avançadas do software 3D Studio Max, que é a ferramenta Array e o recurso também de pivô, de ponto pivô. Vamos estudar essa ferramenta e aplicar já a construção de uma hélice simples. Podemos ver bem então a aplicação da função da ferramenta na modelagem de uma hélice. E depois vocês podem aplicar vários materiais e refinar essa modelagem, mas já vai dar para ter uma noção da função da ferramenta com esta aplicação. Bom, eu vou criar aqui, para exemplo, um box, aqui nas primitivas básicas, um box simples, aqui, vou colocar a cor dele aqui diferente, e vou também desativar aqui minhas grades, deixar só a visão perspective maximizada. Opa! Aqui. Bem, zerar aqui as coordenadas dele para centralizar na minha grade. Notem que quando eu zero aqui por baixo, ou qualquer outro movimento que eu faça nele, alteração de transformação, seja movimento, rotação ou escalonamento, ele faz pelas coordenadas que eu escolho, pelo Z, através desse gizmo, que é este simbolismo de coordenadas que eu posso escolher, né? Fica em highlight a coordenada que eu estou trabalhando no mundo 3D, e esse gizmo, por padrão, ele está posicionado dentro do objeto, no meio do objeto, na parte central do objeto. Então, todas as transformações são feitas através desse ponto central, que é o ponto de referência, também chamado ponto pivô. O ponto pivô ele é comum em vários softwares gráficos que trabalham com objetos, por exemplo, o próprio Flash para animação bidimensional, o CorelDRAW, o Illustrator, o InDesign, entre vários outros, utilizam um ponto pivô que pode ser deslocado dependendo da situação que você queira, né, no trabalho. Então, aqui será o caso, né? Se eu fizer uma rotação nesse objeto, ele faz a rotação através desse ponto central e da base. Esse ponto é do meio do objeto, ele parte do meio do objeto, está também localizado na base, tá? Então, se eu quiser alterar esse ponto pivô, em algumas situações isso é muito importante, eu posso alterar o ponto pivô nesse botão aqui, de hierarquia, né? Não é em Create e não é em Modify, é o botão ao lado, que possui uma espécie de ramificação, que é o botão de hierarquia. Ele possui várias ferramentas próprias para animação, principalmente, mas em vários botões para isso, várias opções, mas é o botão pivô, pivot, que ajusta a posição do ponto pivô. Então, mostrarei para você somente o básico. Nessa opção pivô lá em Hierarchy, o Affect Pivot Only, que é esta primeira opção, vejam que o gizmo mudou de aspecto, ficou ressaltado aqui, um pouco maior, e esta é a posição, eu estou alterando a posição do ponto pivô. Então qualquer modificação que eu for fazer aqui, seja movimento, seja rotação, seja escalonamento, será feita no ponto pivô. Então, trocarei aqui para Move e vou tirar o ponto pivô do objeto. Esse é o meu ponto pivô. Eu desloquei o ponto pivô, vou desmarcar o Affect. Se eu continuar marcado, ele continuará fazendo transformações no ponto pivô. Então, vou desmarcar. E notem que o gizmo trocou de posição. Toda vez que eu selecionar o objeto, o gizmo estará deslocado. Por quê? O gizmo mostra a posição do pivô. Se eu for rotacionar agora, notem que o objeto rotaciona através desse ponto pivô deslocado. Certo, pessoal? Vou desfazer isto com Ctrl Z. Ctrl Z ele desfaz também, né, a posição do gizmo. Então, esse é um conceito muito importante. Em determinada situação você vai querer rotacionar o objeto através de um outro eixo, você terá que editar a posição do ponto pivô
nesta opção que eu mostrei para vocês utilizando a ferramenta de transformação, ou mover o ponto pivô, ou até mesmo rotacionar. Bom, vamos então à ferramenta Array. Ela é baseada no ponto pivô, por isso que vimos anteriormente ele. A ferramenta Array ela está presente aqui em Tools, menu Ferramentas, Array. E abre esta caixa de diálogo. Vou cancelar aqui, diminuir a minha cena. Colocá-la, deslocá-la um pouco para a esquerda. O que a ferramenta Array faz? Ela faz uma espécie de duplicações, ela clona o objeto e ao mesmo tempo faz repetições automáticas em que podemos ter várias configurações de distância, em qual eixo ela está clonando e qual é o número de cópias automáticas. Então uma hélice na verdade é isso. Elas são vários objetos repetidos em que se gira através de um eixo. Então, ao invés de repetir eles manualmente, que seria muito trabalhoso, até mesmo ter o mesmo distanciamento, eu posso usar uma ferramenta como Array Transform para repetir de forma automática. Bem, é uma caixa de diálogo bem complexa, então esta é uma ferramenta complexa. E, em primeira instância, o que temos? Incremental, em qual eixo será feita a rotação, em qual eixo será feita melhor a transformação, em x, y e z, e qual transformação será feita, o move, o rotate ou o scale. Notem que ela é dividida em duas partes, incremental e total. Ou seja, se eu escolher utilizar incremental e mudar as coordenadas aqui, eu vou estar incrementando a coordenada que já existe no meu objeto, coordenada numérica. Se eu for escolher o total, ele vai eliminar a coordenada que já existe e vai recalcular do zero, tanto em unidades, quanto em graus, quanto em porcentagem para escalonamento. Então eu sempre vou usar a incremental, mas fica aí de sua escolha a opção. Em Type of Object, não entrarei em detalhes, porque isso faz parte de aulas básicas também do 3D do Max, mas ele fará uma cópia, uma instância ou uma referência. Deixarei em instância, não fará diferença nesse nosso experimento, nesse nosso estudo. E aqui sim, em Array Dimensions, há uma opção em que determinaremos qual o número dessas cópias. E por padrão, que é em Count, ele fará 10 clones, 10 cópias. E a opção de unidimensional, bidimensional e tridimensional, que já veremos o que é isso. Então, também neste lado, ele possui o botão Preview, em que eu posso ativar ou não, e antes de dar um OK, já ver o que será feito no resultado final. Então, digamos que eu queira mover e ter 10 cópias no eixo X, para o lado. 10 cópias, e qual distância que terão essas cópias? Colocarei uma distância, a princípio, de 20, e clicarei em Preview. O que ele fez? Ele fez 10 cópias, com uma distância de 20 em cada uma delas. O interessante é que com o botão Preview acionado, eu posso, somente clicando e arrastando aqui nas setas, alterar a distância e ajustar de acordo com o que eu quero, em tempo real, antes mesmo de aplicar, inclusive o número de cópias também. Então, vou zerar aqui e vou testar com o botão Preview no eixo Y. Olha o que ele faz. Ele distancia estas 14 cópias já no eixo Y. E no eixo Z, ele distanciará para cima ou para baixo. Fará essas cópias para cima ou para baixo nas minhas coordenadas. Em Rotate é o mesmo. Eu posso rotacionar no eixo Z, X, Y. E aqui eu já tenho algo muito semelhante a uma hélice. Ou no eixo Z. Fica bem interessante também, pode ser aplicado em várias situações. E escalonamento, ele irá diminuir ou aumentar, está em 100%, o objeto. Podemos fazer duas alterações também. Podemos fazer tanto duas coordenadas, ou melhor, tanto em Z, fazer uma escada, por exemplo, quanto em Y. Ele irá somar. E podemos também aplicar rotação a isso.
E interessante também comentar, fazer peças de dominós caindo, por exemplo. Interessante comentar que todas essas opções do array são animáveis se você possuir a AutoKey marcada. Bom, vamos então projetar uma hélice aqui. Eu vou clicar em Cancel e vou rotacionar levemente aqui no meu eixo Z, 35 graus mais ou menos, 36, e após entrar novamente em Tools, para quê? Para aplicar a rotação que eu tinha aplicado antes. Vou marcar em Preview e vou aplicar a rotação não no eixo Z, mas será no eixo Y. Vou aumentar também o número de... colocar aqui 20, diminuir a distância. Aí eu tenho mais hélices, né? Colocar aqui uma distância de 20 com 20 cópias. Notem que eu já tenho algo similar. Eu não estou me preocupando com a modelagem da pá da hélice, eu estou usando somente um box, mas você pode modelar uma pá com ferramentas poligonais, e que são outras ferramentas avançadas, e após fazer esta clonagem. Mas mesmo com box, a semelhança fica muito interessante, este resultado da hélice. Bom, o que são então estes array dimensions bidimensionais e tridimensionais? Além de fazer 20 cópias, eu posso também duplicar e fazer outras. Vou colocar aqui duas, fica melhor de ver. Fazer 2 pares de hélice, ou aqui deixar em 0 e mover isto para vocês verem que no eixo Y o que ele faz? Ele faz 2 cópias dessas 20. Então, são cópias em que eu posso escolher a posição dessa segunda hélice. Ou posso fazer 3, e aqui o distanciamento dessas 3 cópias com 20 cada uma. Assim como posso fazer 3 cópias, e esse distanciamento feito no eixo Y também poderia ser feito no eixo Z. Eu posso somar assim como eu fiz lá em Incremental. Também pode ser feito 3 cópias. Mais 3 cópias novamente. E aí eu tenho várias hélices em conjunto. Ao invés de fazer várias repetidas, copiar e colar, eu posso colar diretamente por aqui. Então, voltarei aqui no meu 1. Só quero uma. Mas então essas opções de bidimensional e tridimensional, 2D e 3D, é para outras repetições deste conjunto anterior que fizemos. Ele vai somar as repetições. Incrementar em linhas, como diz aqui. Aqui o display box ele só simplifica as repetições caso a repetição seja muito elevada, acaba ficando lento na viewport, então há esta opção para deixar mais leve. Vou aplicar OK e está pronta a minha hélice com array. O próximo passo é fazê-la girar. Há uma outra ferramenta que isso pode ser aplicado, mas o que eu aconselho? É agrupar, selecionar tudo com a ferramenta seleção e usar aqui o group, colocar o nome de hélice, certo? E precisaremos do conceito de ponto pivô que vimos no início para fazê-la girar. Podemos alterar o ponto pivô. Uma coisa interessante também, só para acabar aqui a modelagem da hélice, é aplicar o invólucro. Caso vocês queiram, vocês podem ir lá em Create usando o próprio primitivas básicas, por exemplo, um tubo. Criar um tubo que parta do centro e com uma certa espessura, uma espécie de proteção dessa hélice, pode ser feita. Vou mover ele um pouco mais para fora, aqui na visão left, centralizá-lo, a hélice dentro dele, e também refinar esse tubo aqui em Modify, porque ele possui poucos segmentos laterais. Aqui vou aumentar aqui um pouco, mas principalmente dos sides, que irá arredondar mais este tubo. Fica bem interessante. Certo, pessoal? Então, mais aqui uma dica de modelagem com objetos repetitivos, usando a ferramenta Array. Pode ser também criado um eixo após, com
outro tubo mais fino ou com o próprio cilindro, mas veremos na aula que vem como fazer o giro desta hélice, que é o que eu estou fazendo aqui, só que notem que ela está meio desconfigurada no giro, e fazer esse giro de forma repetitiva também automática. Não apliquei materiais, mas pode ser aplicados materiais metálicos, por exemplo, do ArcDesign lá, e aí no render vocês vão ter um resultado muito melhor. Certo? Um grande abraço a todos então, e até o próximo vídeo de 3D, que será como animar essa hélice, uma animação automática em loop. Grande abraço, até mais.